Olá, estamos aqui para uma videoaula sobre democracia ateniense, sofistas, o mito da caverna. Ou seja, o que foi o pensamento clássico grego filosófico. Foi nesse contexto que os filósofos passaram a ter mais atenção sobre a vida política e social dos seres humanos, principalmente os seres humanos da cidade grega, ou seja, da cidade de Atena. Os filósofos deixaram a sua atenção sobre a natureza e passaram a estudar principalmente a vida do homem enquanto ser político e enquanto ser social. O que foi a democracia ateniense? Nós entendemos que a democracia ateniense foi um período de choque tanto econômico e um choque político. Por quê? Porque foi nesse contexto que a monarquia teve um declínio e passou a surgir a democracia. A democracia ela teve como principal berço Atenas. Atenas, cidade da Grécia Antiga. E a democracia ateniense, ela não foi uma democracia logo para todo mundo em geral, mas foi uma democracia, nós possamos dizer, uma democracia para a minoria, porque nós sabemos, no entanto, que jovens, homens e mulheres de 21 anos não tinham direito político. Se ele não tinha direito político, nós vemos logo que eles também não tinham poder de decidir sobre os rumos da cidade. Como ocorria a democracia em Atenas? Ou seja, eles iam para a principal praça da cidade e lá discutia os mais variados temas sociais, educacionais que a sociedade da época estava vivendo. Nós observamos, por exemplo, educação. Cada cidadão ateniense levava sua ideia, levava seus objetivos sobre a educação ali na praça principal, na Ágora, onde muitos filósofos, pensadores começavam a indagar, começavam a perguntar sobre uma solução, qual seria a melhor solução para desenvolver e chegar a uma conclusão de solução. Observamos também que nesse contexto que acontecia na praça, os questionamentos, os acontecimentos, surgiram os sofistas. Quem eram os sofistas? Eram professores viajantes que vendiam seus ensinamentos entre os jovens. Eram professores itinerantes. Ou seja, vamos fazer uma analogia, uma ligação. Se naquele momento que surge a democracia ateniense, era necessário que eu tivesse uma boa argumentação, o sofista vira a oportunidade de ensinar jovens a arte da retórica, a arte da oratória ou a argumentação. Porque eu tendo uma boa argumentação, seria viável que eu iria persuadir, convencer as pessoas que estavam ali na praça principal discutindo os temas. E é nesse contexto da consolidação da democracia em Atenas que os sofistas surgiram. Os professores ensinavam em rua, vendendo os seus conhecimentos. E é nesse contexto de mudança que nós observamos. Observamos democracia, sofista. Vemos também o mito da caverna, que foi uma alegoria de Platão. O que Platão quis explicar com a alegoria do mito da caverna? Ele quis mostrar, explicar que o homem ele é ignorante quando ele não conhece. Quando o homem se torna preso dentro de si, que não tem conhecimento, não tem desejo pela busca da verdade, ele se encontra prisioneiro, ele se encontra em uma caverna muito escura. Trazemos também nessa videoaula uma passagem do Senhor Jesus Cristo, que ele diz assim, em João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará.
vemos uma ligação bem forte com a alegoria da caverna e esta passagem de Cristo com essa fala. Porque se eu conheço a verdade, eu me torno livre, eu me torno liberto. E nós observamos que no momento em que Platão mostra o mito da caverna, muitos homens presos, quando eles veem a luz e têm a curiosidade de conhecer, ali eles se tornam pessoas sábias, eles se tornam livres, porque eles conheceram a verdade. Eles não vão ver mais na escuridão, mas sim na liberdade. Nós podemos associar o pensamento clássico, filosófico, grego, com a disciplina de história, porque nós vemos tanto na história quanto na filosofia, a transdisciplinaridade. Por quê? Porque a história, observe, ela estuda o passado e nos ajuda a compreender os acontecimentos do presente. A filosofia do mesmo modo, do mesmo jeito. Estudamos o passado, presente e entendemos o que vem acontecendo tanto no passado, porque nós sabemos que os acontecimentos do passado, eles influem nos acontecimentos do presente. Nós vemos essa transdisciplinaridade, tanto na filosofia do pensamento clássico grego, quanto no atual. Por quê? Porque a sociedade também nós podemos fazer uma transdisciplinaridade com a filosofia, porque a filosofia, aliás, com a sociologia, porque a sociologia estuda a sociedade. Observe, filosofia, história e sociologia, ambos estudam o ser humano, tanto social, quanto político, quanto educacional. E essa foi a videoaula sobre pensamento clássico grego filosófico, democracia ateniense, mito da caverna e os sofistas, e a transdisciplinaridade entre filosofia, sociologia e história. E boa aula a todos.